o filho não tem esse cuidado, esse vínculo afetivo de pensar no pai como um pai. Ele pensa como um parente ali distante, talvez, ou uma pessoa que, tipo assim, tá bom, no máximo vou ali visitar ali na casa de apoio de idoso, porque não tem essa questão emocional, né? Não tem essa ligação emocional forte, que é criada principalmente ali na infância e na juventude. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com o Dr. Naelton Gondim e o assunto do dia é abandono afetivo. Se é a tua primeira vez neste canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Dr. Naelton, para quem não te conhece, se apresenta, por favor. Sou Naelton Gondim, sou advogado há pouco mais de um ano, né? Mas exerço desde fevereiro, na advocacia mesmo. Minha OAB que foi tirada há pouco mais de um ano. Tenho 28 anos e trabalho aí na área civil, principalmente na área da família, que tem entrado mais casos. Legal. E a gente escolheu falar, doutor, sobre abandono afetivo. É um tema super relevante, é um tema que gera muita discussão em redes sociais a respeito disso. A gente acompanha as pessoas, em linhas gerais, falando sobre isso, quando vê alguma notícia, alguma matéria jurídica, tem sempre comentário de pessoas que não são do direito, mas estão comentando, porque isso inflama muito a pessoa, né? E, então, assim, direto ao ponto, né? O que é essa questão do abandono afetivo do ponto de vista jurídico? O abandono afetivo é justamente deixar de prestar essa assistência. Tanto o pai quanto a mãe, juntos ou separados, deixar de prestar essa assistência para os filhos, né? Assistência emocional, assistência moral, psicológica, assistência afetiva, financeira, né? A gente que trabalha no ramo da família, a gente ouve muito falar assim, eu já pago a pensão, então não preciso dar presente de Natal, não preciso dar presente de aniversário. Poxa, tá, legalmente você não precisa, mas se fosse seu filho, se estivesse morando com você, você não daria um presente de Natal, um presente de aniversário, né? Isso falando da parte de assistência financeira. Pô, você não iria na reunião do filho da escola, você não iria num jogo de futebol, no jogo de rugby, né? Que é tão popular na cidade de Jacareí. Sim. Então, você deixaria de prestar esse apoio? Então, assim, às vezes, muitas vezes o pai, quando na questão da separação, o pai ou a mãe que está sem a guarda, quanto muitas das vezes a mãe que está com a guarda. É muito comum, né? Você ver o filho tem muito mais intimidade com o pai, que não é o guardião, ou ter com a mãe, que não é o guardião, porque deixa de prestar essa assistência tão fundamental para o desenvolvimento, né, da criança, do adolescente. Legal. E a gente sabe que dentro do poder familiar, que é o antigo pátrio poder, né, existe o dever de cuidar. Então, assim, é uma das obrigações implícitas de quem exerce a tutela de um menor, enfim, que é o responsável por garantir que ele tenha pleno desenvolvimento emocional, né, para ser um ser humano melhor, né? Então, gera uma série de prejuízos para a criança, né? Sem dúvida. Sim. Eu até vi recentemente que teve um estudo, né, acho que, se eu não me engano, de janeiro de 2025, sobre a importância do desenvolvimento infantil, né, quando ele é feito com a parentalidade, né, com o pai, com a mãe, sendo presente, o quão é importante para o desenvolvimento da criança, muitas das vezes nas relações que eles desenvolvem com as outras pessoas, a questão psicológica, muitos acabam desenvolvendo depressão quando não tem esse cuidado, né? Essa assistência, vamos dizer assim, né? Embora não seja o termo até muito correto, né? Porque, como o senhor mesmo disse, é uma obrigação, né? E não uma Sim. questão de caridade, vamos dizer assim. Mas e nesse estudo fala que quando a criança tem ambos os genitores cuidando, ela cresce muito mais saudável, ela tem relações melhores, ela é melhor na escola, ela é melhor no trabalho, quando se torna
adulto. Então, assim, é muito, muito importante que as pessoas assistam, né, até esse podcast, que tomem conhecimento desse tema, para que cada vez mais elas cumpram o papel dela, né, o dever de cuidado que está aí no ECA, está na Constituição, né, e é isso. Legal. E a gente sabe que essa questão do abandono afetivo, ele tem implicações psicológicas para o menor, né? O senhor citou ali de passagem, né? Mas assim, toda criança numa situação dessa fica vulnerável e daí tem aquela questão de insegurança emocional, baixa autoestima, depressão, ansiedade, enfim, todos esses males modernos que a gente sofre hoje, né? Os adultos já sofrem, a criança exposta numa situação de estresse dessa, naturalmente tem uma tendência a contrair essas doenças, esses males modernos, né? Eu lembro da minha infância, graças a Deus, meus pais não foram separados, mas eu lembro da minha infância, acredito que todo mundo já passou por isso. Qualquer momento de estresse, qualquer momento de perigo, a primeira coisa que você vai fazer é procurar os seus pais, né? Então, é a mesma coisa na questão psicológica, você precisa desse apoio psicológico por você não se sentir desamparado, né? Você não sentir que você precisa enfrentar o mundo sozinho, muitas das vezes, com 10 anos, com 12 anos de idade, porque você não se sente seguro com os seus pais, ou com seu pai, ou com sua mãe, ou com ambos, muitas das vezes, né? E isso, com o sistema psicológico ainda em desenvolvimento, vai trazer aí prejuízos que muitas das vezes ele vai gastar muito aí com terapia, ou talvez até sejam irreversíveis, né? Por um caso, uma depressão, por exemplo, pode trazer coisas aí, situações muito desagradáveis. Legal. E a gente sabe que os tribunais, eles vêm evoluindo para uma questão de até reparação do prejuízo, né? A gente sabe que um dos institutos que são normalmente aplicáveis para esse caso é a questão do dano moral, porque é facilmente comprovável, né, o prejuízo. Como eu disse, o menor acaba sendo exposto a uma situação de estresse que desencadeia alguns quadros clínicos, né? Então, os tribunais entendem até a aplicação de dano moral nesse caso. E como é que você vê, então, essa questão da comprovação desse abandono afetivo nos tribunais e eventual pedido de reparação por danos morais? Como é que é o seu sentir sobre a matéria? Bom, você procurar ali, tanto no judiciário quanto particular aí, um psicólogo, né? Principalmente o psicólogo, que você vai falar da área psicológica ali da criança, do prejuízo emocional, você precisa aí de um amparo psicológico, né? De um parecer psicológico, melhor dizendo. Sim. A questão documental, né, é muito importante que você comprove que esse pai ou essa mãe realmente não prestou nenhum auxílio ali, não esteve presente, né? A questão de testemunha é muito importante, né? Testemunha até, em determinados casos, até mais importante do que a prova documental, né? Porque ela ali é testemunha ocular, né? Ela presenciou os fatos como eles aconteceram, né? E aí você juntando todas essas provas e muitas das vezes também o próprio judiciário oferece, né, ao setor técnico, que eles vão conseguir conversar com a criança, com o adolescente, identificar ali os pontos que convergem ou os pontos que estão de acordo ali com a parte testemunhal, com a parte da psicológica, né, com a tanto particular quanto do fórum. Legal. E é importante frisar que o juiz, ele tem o convencimento dele, ele pode pedir perícias, algumas coisas para efetivamente formar convencimento se aconteceu ou não. Porque é importante a gente deixar claro aqui
que não se trata de uma única postura, né? Às vezes o pai tem algum compromisso e acaba faltando num determinado evento escolar ou, né, em alguma situação, e isso por si só não gera o abandono afetivo, né? A gente tem que caracterizar esse abandono de forma corriqueira, né? Algo contumaz. Ele Habitual, né? Sim, então não é tão simples assim como às vezes as redes sociais colocam. Sim, sim. Eu costumo falar que as pessoas, hoje é muito importante, né? Você consegue obter muita informação pelas redes sociais, mas é muito importante também que você analise e veja que o direito é muito mais do que 30 segundos daquele vídeo que você viu, 2 minutos, né? Você vê lá, sempre que alguém fala alguma coisa, é sempre a parte superficial, sempre tem as especificidades de cada caso, né? Que nem o senhor mesmo disse, não é uma coisa ali pontual, né? Que Tem que ser uma postura contumaz, né? Exatamente, de anos ali, que é comum, mas muitas das vezes a pessoa pensa que é comum no seu dia a dia, e não é, né? Eu penso assim, que as redes sociais elas trouxeram muita informação, e isso é importante, né? A gente ter a população esclarecida, né? Uhum. Só que realmente falta da população fazer a segunda fase, que é consultar um profissional. Exatamente. Porque, assim, a informação por si só, ela pode ser internalizada por quem recebe, mas ele não vai saber como aplicar. Então, não adianta você receber um vídeo de 30 segundos, que normalmente faz um desserviço, porque é uma orientação tão rasa que geralmente com clickbait, alguma coisa assim para chamar a atenção, né? E na prática acaba nem se prestando a educar a população, né? Então, assim, falta realmente essa segunda fase. A população receber o vídeo e consultar um advogado para ver, opa, peraí, recebi esse vídeo, entendi, mas deixa eu conferir se realmente é isso, se isso aplica para o meu caso, para o meu filho, enfim, como é que isso pode ser utilizado, essa informação, para a dinâmica da minha família. Sim, exatamente, verdade. A gente vê muito, e é muito comum, infelizmente, e muitas das vezes eles chegam, os clientes não fazendo uma crítica aí, mas muitas vezes eles chegam para a gente e com essa informação, e a gente vai tentar explicar, né? Nós vamos tentar falar assim, não é exatamente assim, não, mas eu vi na internet, o doutor renomado... Se tá na internet é verdade. Se tá na internet é verdade. Eu falo, tá bom, mas... Mas não é. Verdade ou você quer o que tá na internet? É bem isso. Me irrita de um tanto esses vídeos. É porque, assim, eu acho que a gente pode produzir conteúdo, a gente pode produzir vídeos curtos, né? A gente é autorizado pela OAB, não tem nenhum problema com relação a isso. Agora, tem alguns colegas que eles exageram. Eles fazem uns vídeos aí com uns clickbaits que, meu Deus, é complicado depois a gente lidar com umas informações totalmente atravessadas, né? Isso a gente vê em todas as áreas, não só na parte de abandono afetivo, mas, por exemplo, falando aqui da minha área, que é o previdenciário, meu Deus, o que eu recebo de vídeo curto falando que a pessoa tem direito a tal coisa e, na verdade, não tem. Verdade. Não é bem assim, entendeu? Tem toda uma história por trás. A pessoa tem direito até a primeira vírgula, entendeu? Verdade. Então, assim, eu fico triste com esse marketing agressivo. É verdade, também é complicado mesmo. Atrapalha demais. Mais atrapalha do que ajuda, como o senhor disse. E como é que você vê, doutor, a questão de composição? Porque daí a gente está falando de filhos, né? Então, vamos retomando o nosso tópico aqui, né? A gente está falando de filhos, então, assim, é natural que a gente caminhe para a composição em que esse casal chegue numa solução. Porque é a vida de um ser humano ali que está sendo afetada, né? O principal prejudicado numa disputa de pai e mãe é o filho. A gente sabe que é quem mais sofre com essa relação, com essa situação. Tem cerceamentos de direitos aqui, tem omissões ali, e quem está sofrendo é o filho, né?
Como é que é a sua vivência, a sua experiência, enfim, aquilo que o senhor anda estudando e visto na parte de composição e solução por meio da mediação? Olha, eu acho que é muito importante, primeiro, que os pais entendam que o relacionamento que está sendo terminado ali, que está sendo rompido, é entre os genitores, não é entre o filho, né? Existe uma máxima que fala, né? Existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-pai, ex-filho, né? Sim. E também entender que se o momento é sensível para eles, é muito mais sensível para a criança, que vai passar por uma mudança radical ali no seu cotidiano, entendeu? Ela vai deixar de ter ali uma residência com o pai e a mãe, para muitas das vezes ter 2 residências, 3 residências, muitas vezes da situação, porque existem situações que fica um tempo na casa do avô, da avó, e depois fica na residência dos pais, entendeu? Então, eu acho que, primeiramente, a conscientização dos pais de que esse momento é muito delicado para a criança, né? E, segundo, os profissionais de direito, eles, nós, como advogados, procurar muito mais a solução extrajudicial, né? A solução amigável, né? Não é incomum você ouvir advogados falar assim: eu vou pro judiciário mesmo, não tô nem aí, né? E, poxa, tá, você vai travar aquela briga, muitas vezes você pode sair o advogado, a causa vitoriosa, mas eu acho que nós, como advogados, nós vencemos quando nós cumprimos o nosso papel. E o papel do advogado da família, principalmente nessa questão, o papel do judiciário como um todo, né? É preservar a criança, né? Que é o maior, porque os pais, ali eles vão fazer quando tem bens, a sua partilha, tudo, vão se separar, mas o laço que vão unir eles pro resto da vida, vamos dizer assim, é a criança. Então, nós, como advogados, precisamos como fala, incentivar cada vez mais a solução extrajudicial, conscientizar os nossos clientes de que, olha, é o seu filho, é a sua filha. Muitas das vezes, 1 ano, 2 anos aí que você vai travar essa briga, né? Não só judicial, essa briga psicológica, essa briga moral, essa briga financeira, muitas das vezes, você vai estar prejudicando o seu filho, né? Você gostaria, se ele estivesse morando com você, ou ele estando morando com você, você vê ele tendo esse prejuízo, está no meio dessa guerra, né? Que só vai trazer mal para ele, né? E o próprio judiciário que tem caminhado aí, muitas das vezes a passos curtos, mas tem caminhado aí para incentivar cada vez mais a solução de conflitos judiciais, a punição, muitas das vezes, do abandono, né? A punição desses conflitos desnecessários que só trazem prejuízo tanto para os genitores, que são adultos, né? Conseguem, vamos dizer assim, que nem como meu pai diz, segurar a marimba, sim. Mas principalmente para a criança, para o adolescente aí, que é a parte mais afetada. Legal. E eu falo que numa ação de família não existe vencedor e vencido, porque a partir do momento que você precisou entrar com o processo, já está tudo errado, né? Aquela dinâmica não está adequada, ela precisava ser conversada e composta sem precisar do Poder Judiciário. Uhum. A partir do momento que eu preciso que um terceiro me dite como educar meus filhos, como visitar meus filhos, o que pagar de pensão alimentícia para os meus filhos, alguma coisa não está certa, né? Cá entre nós. Né? Se eu devo visitá-lo ou não, se eu devo comparecer nas festas, quais festas eu devo comparecer. O horário de pegar. O horário, isso daí está tudo errado, né? Seria totalmente desnecessária a intervenção do judiciário numa dinâmica em que os pais são maduros, eles entendem o papel de cada um e fazem o máximo para que aquele menor seja tão bem amparado como se ainda houvesse uma unidade familiar, ainda que separada, né? Uhum. Mas estão fazendo o seu máximo, né? Sim, verdade. Como eu mesmo disse, quando
os pais conseguem trazer isso, tem caminhado. Se eu não me engano, também eu vi recentemente de que pela primeira vez na história a guarda compartilhada ela passou a guarda alternada, né? Então, assim, como eu disse, a gente tem avançado aí a passos curtos, mas tem avançado, né? E eu acho que a melhor maneira é a conscientização, né? Para as pessoas perceberem que os benefícios são muito grandes para o seu filho. E é o seu filho, depois, mais para frente, né? Eu costumo dizer que os pais cuidam dos filhos e futuramente até a legislação ampara isso, né? Os filhos cuidam dos pais, Sim. né? Então, ele é o seu filho, não existe ex-filho, ex-filha, não existe ex-pai. Então, acho que quando você se conscientiza disso, você esquece as demais vertentes ali da separação e foca no seu filho, eu acho até que as coisas começam a fluir melhor até na questão pessoal, né? Até na questão da separação ali, porque os dois vão estar com um principal objetivo maior, né? Que é cuidado, o amparo com o filho, com a filha. E o senhor mencionou já, acho que umas 2 ou 3 vezes, que não existe ex-filho. É importante frisar isso daí, né, algumas vezes, justamente porque, assim, a filiação não acaba aos 18 anos, por exemplo, né? Uhum. O pai ou a mãe tem aquela visão, meu filho completou 18 anos, ele é do mundo. Não, ele continua sendo seu filho, o senhor ou a senhora vai continuar tendo responsabilidade pelo que acontece com ele, em casos de que ele não consiga resolver a vida dele, né? A obrigação alimentar pode continuar subsistindo em casos de extrema necessidade e assim por diante, né? Então, assim, você mencionou, né, que o pai e a mãe vai cuidar do filho e depois pode ser cuidado. Também existe essa hipótese, né, do filho no futuro amparar os pais na velhice, né? Então, assim, eu fico imaginando, por exemplo, aquele pai ou aquela mãe que largou aquela criança, né? Quem que vai cuidar desse pai ou dessa mãe na velhice? Vai faltar alguém, né? É verdade. A tendência é que o avô, a avó, enfim, aquela pessoa que ficou responsável, venha a faltar antes, né? Uhum. E daí aquela criança que foi criada por terceiro, ele não tem talvez aquele vínculo, aquele sentimento de que, opa, eu vou cuidar do meu pai, porque nunca recebeu 100% desse cuidado. É verdade. A gente, né, não fazendo uma crítica às casas de idosos, né? Mas muitas das vezes você vê elas cada vez mais cheias justamente por isso. O filho não tem esse cuidado, esse vínculo afetivo de pensar no pai como um pai. Ele pensa como um parente ali distante, talvez, ou uma pessoa que, tipo assim, tá bom, no máximo vou ali visitar ali na casa de apoio de idoso, porque não tem essa questão emocional, né? Não tem essa ligação emocional forte, que é criada principalmente ali na infância e na juventude, né? Que é a parte que você está formando seu caráter, você está formando seu psicológico, você está formando sua moral, você está se formando, né, como pessoa, e se você for desamparado nessa questão, você no futuro vai pensar assim, poxa, por que eu tenho que fazer se não fez por mim? Exatamente. Aí gera um problema futuro, né? E o senhor mencionou de passagem a respeito das penalidades, das consequências a respeito do abandono afetivo, né? Chegou a mencionar aqui também durante a nossa conversa a questão da indenização por dano moral, né? Que é uma das possibilidades. E quais outras, assim, o senhor de bate-pronto consegue lembrar-se de implicações jurídicas que o abandono efetivo pode ocasionar para quem acaba adotando essa conduta omissiva? Você tem, muitas das vezes, vamos supor, se você é o guardião legal, você pode ter a inversão da guarda, né? Porque, como eu disse, não existe só aquele abandono afetivo do pai ou da mãe que está sem o poder da guarda, mas muitas vezes da guarda, você pode ter a inversão dela, você pode ter a suspensão definitiva das visitas, você pode ter multas, né? O Poder Judiciário de certa forma, obrigar
que é uma falha também, né? Você Sim. deveria ter sua iniciativa, mas você pode ter multas, você tem o dano material, né? O dano moral, perdão, que você vai ser aí penalizado, vai ser quantificado, né, esse prejuízo. Às vezes, também um dano material, né? Você deixou de prestar uma assistência ali, que nem muitas das vezes você vê, mas pô, a criança vai fazer um tratamento aí um pouco mais caro ali, que foge um pouco do orçamento da mãe. Aí você vai chegar no pai e ele fala assim, mas eu já pago a pensão, eu não preciso prestar essa assistência aí. E esse tratamento muitas das vezes pode trazer, o não tratamento muitas vezes pode trazer uma consequência desnecessária que poderia ser evitada se você prestasse esse apoio, né? Porque não é obrigação só da mãe ou do pai, é de ambos, né? Legal. Eu lembro de ter visto uma notícia, ou enfim, não lembro quanto, enfim, que é a respeito de uma filha que entrou no Poder Judiciário para excluir o nome do pai, fundamentando justamente no abandono afetivo, falando que a vida inteira não recebeu nenhum tipo de assistência, ele não era presente, enfim, teve uma série de fundamentação fática sobre esse abandono afetivo, né? E, salvo engano, ela ganhou a causa. Foi excluído o nome do genitor da certidão de nascimento dela. Se eu me falando, eu lembro mais ou menos desse caso, realmente. Porque você colocar o sobrenome não é simplesmente ter o nome no final do nome do seu filho, né? É você representar ali que você pertence, de certa forma, a uma família, a um grupo familiar, a uma pessoa, não pertencer no sentido de fisicamente, né? Sim. Mas você pertencer a um pai ou uma mãe, no sentido de que você tem para quem recorrer, né? E se você não tem isso de fato, o judiciário entende qual é a necessidade, então, né, de ter esse nome, se você não tem tudo que carrega ele, entendeu? Você só tem o sobrenome, você só tem aquela palavrinha no final, no último nome, mas efetivamente você não tem nenhum apoio, né? Você não tem para quem recorrer, né? Então o judiciário tem entendido que é muito melhor, muitas das vezes até para não trazer mais prejuízo, né? A pessoa sempre que for falar o seu nome aí vai acabar lembrando do pai e da mãe que nunca teve presente aí na sua vida. Sim, foi legal você ter falado, né? Que assim, o sobrenome, ele não é o sobrenome do pai, ele envolve uma família, que é a família do pai, né? Então, assim, nesse caso específico, a pessoa ela deixou de ter contato com avós, tios, sobrinhos, primos, enfim, uma série de laços que ela poderia ter construído, de pessoas que trariam conforto para ela, emocional, financeiro, eventualmente, enfim, que poderiam fazer a diferença no desenvolvimento dela enquanto criança e adolescente, que é lógico que, como não teve na fase adulta, não fazia sentido para ela carregar o sobrenome daquela família que ela não conhece, não tem nenhum tipo de contato. Nenhum tipo de vínculo, na verdade. Exato, ali acabou totalmente a questão dela. E agora, assim, para a gente finalizar, é importante frisar também que a questão do abandono afetivo, o abandono afetivo, perdão, eventualmente ele pode caracterizar a alienação parental, né? Existe uma possibilidade de cair ali de alguma forma nessa seara. Como é que você vê isso, né? Existe a possibilidade, sim. Até porque, até alguns casos que eu trabalho, que eu já vi, também presenciei, de que, o pai atrasou a pensão, a mãe atrasou a pensão, então eu não vou deixar ver. Não vai ver, não vai ver, não vai ver. Primeiro, diferenciar. O pai não está pagando a pensão, a mãe não está pagando a pensão, existe a via correta para você cobrar disso, que é a via judicial. Ou essa judicial, você liga para o advogado, muitas vezes o advogado liga para ele ou para o advogado dele e fala assim, olha, e aí, tem como a gente evitar isso daí? E a pessoa paga, obviamente que é muito mais difícil, acaba tendo que recorrer ao judiciário mesmo.
Mas existe a maneira correta disso, não é cortar o laço da criança com o genitor, né? Ou outros casos, muitas vezes por birra, o pai e a mãe conheciam uma pessoa nova, você está começando um novo relacionamento. Eu não vou ver, não vou deixar meu filho ver, ou então, meu filho, você não tem que ter contato com seu pai, porque a profissão do seu pai é isso, aquilo, a casa dele não é um ambiente seguro para você. E, assim, você muitas das vezes pode olhar, poxa, o pai não é presente na vida do filho, será que é um abandono? Mas na verdade não é uma questão de alienação parental, uma questão de que um dos genitores está afastando o outro genitor por livre e espontânea vontade, por uma questão uma questão própria dela ali, porque ela não gostou do quem o outro genitor está se relacionando, ou não gostou de alguma coisa, e assim, ou a pensão, então eu quero distanciar o meu filho dessa pessoa, mas não é. Essa pessoa pode ser essa pessoa para você, mas para ele é o pai, para ela é a mãe. É legal você ter falado que o advogado ele tem que fazer essa distinção. É um caso realmente de abandono afetivo ou é um caso de alienação parental em que uma das partes está impondo esse distanciamento? Né? Porque pode acontecer uma via de mão dupla. Esse distanciamento, essa ausência de cuidado ali, né? A ausência de visita, enfim, toda essa parte, né? Aliás, eu nem gosto desse termo visita, né? Essa ausência de convivência, ela tem a ver com um ato voluntário daquela pessoa, né? Ela realmente tem aquela posição, aquela postura de não quero conviver com o menor, ou não, está sendo imposta dificuldades para que haja essa convivência. Sim, e é por isso que é muito importante, como a gente disse no começo, essa produção de provas, né? Essa produção psicológica, porque o psicólogo ele consegue identificar quando é uma iniciativa da criança e quando ela está sendo, de certa forma, manipulada por alguns genitores, né? Então é muito importante, que a gente disse, a questão de entrar, por exemplo, com abandono afetivo, pedindo reparação de danos por abandono afetivo, a questão da produção de provas. Se realmente essa criança está sendo abandonada, se é uma atitude omissiva do pai ou da mãe, ou se realmente é uma questão de que o genitor que está com a guarda, ele está afastando o pai e a mãe e ainda cobra, né? Ele fala assim, não, eu quero uma reparação, ainda mais agora que teve essa mudança na legislação em relação à inclusão, né, efetiva, expressa da reparação, reparação do dano na questão do abandono. Infelizmente é triste a gente falar isso, né? Mas existem pessoas, a gente precisa ser francos, existem pessoas que vão querer se aproveitar dessa situação para falar assim, não, eu afastei meu filho, mas eu vou tentar ali de certa forma, infelizmente, como eu disse e repito, triste, buscar essa reparação aí, que não existe, reparação que se tem que ser buscada uma reparação contra ela mesma, né, que se afastou aí, que prejudicou a convivência do filho com o genitor. Legal, daí é bom o advogado ser o primeiro juiz da causa, né? Ele tem que fazer essa avaliação aí com carinho, né? A gente está lidando com vidas, então não é de bom tom entrar com aventuras jurídicas, porque já sabe, né? A gente tem sofrido aí com algumas condenações por litigância de má-fé, e fora, assim, a questão de desperdício de tempo, né? Nossa, desperdício de tempo do judiciário, de mover toda a máquina, tudo isso envolve custos, né? E o nosso custo é alto. Então, é complicado ficar embarcando em qualquer processo. Verdade. E o prejuízo da criança só vai aumentar, né? Talvez se você resolver essa situação ali no seu escritório, você conseguia, de certa forma, iniciar uma reparação ali, talvez fazer que os diretores entendam a situação e comecem a mudar suas atitudes e mudar ali o rumo para onde esse barco, né, essa criança está indo, para que você consegue, em vez de ter um dano moral, um dano psicológico, um dano financeiro, que você tenha um superávit, vamos dizer assim, tirando um termo do financeiro, um superávit psicológico, um superávit moral, que essa criança ela comece ali
a finalmente, vamos dizer assim, a ter esse bom trato ali dos pais, né? Legal. Doutor, a gente tinha combinado ficar aqui meia horinha conversando. A gente cumpriu o nosso combinado. Eu agradeço demais pelo seu papo, pela sua troca aqui comigo, né, de informações. E eu vou abrir o microfone para o senhor se despedir. Obrigado. Antes de despedir, eu queria fazer um apelo, né, aos pais, às mães, que olhem para os seus filhos, que olhem para as suas filhas, que cuidem delas, que cuidem deles, que coloquem eles realmente em primeiro lugar. Porque não é porque muitas das vezes eu sou o guardião ou porque eu estou prestando auxílio financeiro que eu estou efetivamente cuidando desse filho, que eu estou cuidando dessa filha. Entendeu? Cuidar do filho é você entender quais são as reais necessidades dele. Entendeu? É você chegar nele ou nela e entender as dificuldades e dar o apoio, o suporte, seja guardião ou não. Você cuidar. E agradecer pelo papo, agradecer pelo convite, foi muito importante. Eu gostei muito de estar aqui. Espero que repercuta bastante esse episódio. E é isso. Agradeço a todos, agradeço também para quem está assistindo, para quem for assistir. Se você chegou até aqui, vale a pena se inscrever nesse canal. Nos vemos no próximo episódio.